Os 20 países mais pobres do mundo. Guiné, África. PIB per capita, $1.271. IDH, 0,466. Rica em minerais como diamante, ouro, urânio, minério de ferro, mas principalmente bauxita, a Guiné é a origem de 1/3 das reservas deste mineral existente no mundo. Devido às condições climáticas favoráveis, a Guiné tem demonstrado grande potencial para a agroindústria em larga escala. Apesar disso, na Guiné os salários são baixos, grande parte dos empregos são informais e a mão de obra é pouco qualificada. Uma pequena parte do PIB se deve à atividade industrial. Ilha Salomão, Oceania. PIB per capita, $2.300. IDH, 0,557. As Ilhas Salomão consistem em mais de 900 ilhas vulcânicas localizadas no Pacífico Sul. Independentes da Grã-Bretanha desde 1978, hoje as Ilhas Salomão vivem sob regime parlamentarista. As principais atividades econômicas são a agricultura, a pesca e a mineração. Iêmen, Oriente Médio. PIB per capita, $2.280. IDH, 0,463. Guerras inevitavelmente vêm acompanhadas por pobreza, fome, desemprego. A guerra civil iemenita começou em 2015 e opõe o governo do Iêmen e rebeldes Houthis, representantes da corrente islâmica xiita. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas já tenham morrido em decorrência da guerra ou da fome que assola o país. Atualmente, trata-se da maior crise humanitária do planeta. Kiribati, Oceania. PIB per capita, $2.140. IDH, 0,623. Composto por diversas ilhas do Oceano Pacífico, Kiribati está localizado entre a Micronésia e a Polinésia e é o único país situado nos 4 hemisférios da Terra. Apesar das várias ilhas, é um dos menores países que existem. A economia é baseada principalmente na agricultura e na pesca. Afeganistão, Oriente Médio. PIB per capita, $2.090. IDH, 0,496. Em guerra desde 2001, quando os Estados Unidos de George W. Bush deram início à chamada Guerra ao Terror, o Afeganistão ainda não sabe quando viverá dias mais tranquilos, já que o governo do país não consegue estabelecer um acordo de paz com o Talibã. O cenário de instabilidade política é acompanhado pela fuga de investidores e um dramático desemprego que há anos assola o país. Burkina Faso, África. PIB per capita, $2.080. IDH, 0,434. Burkina Faso significa a terra das pessoas íntegras, combinando duas palavras dos principais dialetos falados na região, o Mor e o Dioula. Cerca de 32% do PIB advém da agricultura, sendo esta a ocupação de 80% da população economicamente ativa. Os problemas sociais são graves em Burkina Faso, que tem o 8º pior IDH dentre os 189 países analisados pela ONU. Guiné-Bissau, África. PIB per capita, $2.200. IDH, 0,461. Desde a sua independência em 1974, a Guiné-Bissau vive uma instabilidade política que reflete em todos os âmbitos do país, prejudicando bastante o seu desenvolvimento. Nenhum presidente eleito concluiu o mandato de 5 anos. O país só começou a mostrar avanços econômicos depois que um pacto de estabilidade foi assinado entre os principais partidos políticos. Haiti, América Central. PIB per capita, $1.880. IDH, 0,503. É o único país do mundo que se tornou independente a partir de uma revolução de escravos. O Haiti sofreu um grande abalo sísmico em 2010 que deixou o país devastado e fez com que o seu PIB por paridade de poder de compra caísse 8%. Mas mesmo antes do terremoto, 80% da população vivia abaixo da linha de pobreza. Togo, África. PIB per capita, $1.830. IDH, 0,513. Vivendo principalmente do cultivo de algodão e cana-de-açúcar, Togo é um dos países africanos do litoral atlântico. Também é um importante centro de comércio regional devido à posição estratégica do porto de sua capital, Lomé. Madagascar, África. PIB per capita, $1.700. IDH, 0,521.
Madagascar é composto pela maior ilha do continente africano e outras ilhas menores. É considerado um dos principais pontos de biodiversidade do planeta. Mais de 90% da sua natureza selvagem existe exclusivamente ali. O rápido crescimento da população humana é a principal ameaça à preservação da natureza do país. Serra Leoa, África. PIB per capita, $1.690. IDH, 0,438. Apesar de ser um dos países com maior atividade extrativista e ser rica em minerais como diamante, ferro, bauxita e platina, Serra Leoa está nesta lista. As extrações são gerenciadas por companhias estrangeiras e a população trabalha principalmente na agricultura de arroz. Sudão do Sul, África. PIB per capita, $1.670. IDH, 0,413. Tendo se tornado Estado independente em 9 de julho de 2011, o Sudão do Sul é um país super jovem. Resultado de uma longa guerra civil, o país passa por uma crise humanitária de grandes proporções. Mesmo com o fim da guerra, ainda existem muitos conflitos étnicos e milícias em atividade. Um dos maiores problemas sociais a serem superados pelo Sudão é o analfabetismo, que chega a atingir mais de 70% da população com mais de 15 anos. Trata-se do quarto pior IDH do mundo. Libéria, África. PIB per capita, $1.410. IDH, 0,465. Fundada como uma colônia para ex-escravos libertos oriundos dos Estados Unidos, o nome Libéria significa liberdade. Sua economia é essencialmente agrícola, sendo o café e o cacau os principais produtos exportados. Em 2010, foi considerada como o país mais corrupto do mundo pela organização não governamental Transparência Internacional. Moçambique, África. PIB per capita, $1.300. IDH, 0,446. Muito rico em recursos naturais, Moçambique apresentou um forte crescimento no setor industrial com a fabricação de produtos químicos, alumínio, petróleo, bebidas e alimentos. Entretanto, a desigualdade de renda é muito grande e este crescimento não se reflete no PIB per capita nem no IDH do país. Malawi, África. PIB per capita, $1.240. IDH, 0,485. A antiga colônia inglesa tem por principais atividades econômicas a agricultura e o turismo. Durante os anos 2000, foi adotada uma política externa pró-ocidental que fortaleceu as relações do país com os Estados Unidos. Em 2005 foi considerado o país mais pobre do mundo pelo FMI, mas a sua economia tem melhorado, afastando-se desta posição. Níger, África. PIB per capita, $1.110. IDH, 0,377. O maior país da África Ocidental tem a maior parte de seu território ocupada pelo deserto do Saara. Trata-se de um dos países mais quentes do mundo. Sua economia é predominantemente agrícola e boa parte de sua população vive em áreas rurais. Chama a atenção o baixíssimo IDH do Níger, o pior dos 189 países analisados pela ONU. Eritreia, África. PIB per capita, $1.060. IDH, 0,434. Banhado pelo Mar Vermelho a leste e a nordeste, Eritreia viveu muitas invasões e passou um longo período em guerra contra a Etiópia. Tudo isso causou grandes danos ao desenvolvimento do país, que atualmente sobrevive essencialmente da agricultura de subsistência. República Democrática do Congo, África. PIB per capita, $849,13. IDH, 0,459. O terceiro país mais pobre do mundo é também o segundo mais rico em biodiversidade, atrás apenas do Brasil. Localizado na África Central, é um dos maiores do continente e o maior país a ter a língua francesa como oficial, maior até do que a França. A principal atividade econômica do país é a mineração. República Centro-Africana, África. PIB per capita, $822,55. IDH, 0,381. Apesar de ser um país rico em recursos naturais e minerais, como ouro, diamantes, petróleo, urânio e grande potencial para geração de energia hidrelétrica, a República Centro-Africana é o segundo país mais pobre do mundo e tem o segundo pior IDH dentre todos os países analisados pela ONU.
Muito disso se deve ao fato da nação viver constantemente em guerra civil. Burundi, África. PIB per capita, 727,17 dólares. IDH, 0,423. Grande exportador de banana e café, Burundi tem mais de 90% da sua população trabalhando com agricultura de subsistência. O pequeno país, onde se encontra a nascente do rio Nilo, não conta com grande diversidade de recursos naturais e apresenta um setor industrial fracamente desenvolvido. Para além destas dificuldades, o país sofre constantes reflexos nos conflitos étnicos dos países vizinhos Uganda e Ruanda. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e salva. Até a próxima!